resolvendo exercícios. Para variar, calcule a derivada e a nossa letra A é esse exercício aqui. O nosso objetivo é trabalhar com os logs, que é a coisa nova que a gente tem agora, mas no resto a gente pode misturar com qualquer coisa. Então a derivada dessa função é... Qual é a derivada do log? É 1 sobre x, o nosso x é x² tangente de x, vezes ln da base. Lembrando que quando não tem a base é 10. Isso é a derivada do log. Como a gente tem uma regra da cadeia, a gente precisa agora derivar o nosso x, que é um produto. Derivada do primeiro vai ser 2x tangente de x, mais x² vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Se eu quisesse organizar alguma coisa, eu poderia tentar transformar em senos e cossenos, ou fazer mais de uma multiplicação, mais de uma soma, né, para poder cortar essa tangente com aquela outra tangente. Mas eu vou deixar assim, acho que tá legal, dá para entender o que está acontecendo. Quando a gente se depara com um exercício difícil, dá até a impressão que a gente que tem alguma coisa errada, mas de verdade a letra B é bem tranquila, a gente tem um monte de soma. Qual vai ser a derivada da função g? Derivada de nx, próprio nx, menos 5 vezes. Derivada do log é 1 sobre x, o meu x é raiz de x, vezes ln da base, que é 7, vezes a derivada do meu x, que é 1 sobre 2 raiz de x, mais a derivada desse último x aqui, que é 1. Esse aqui sim fica bonitinho a gente organizar, porque a gente tem multiplicação de raízes, e isso vai dar um próprio x, então fica mais bonitinho se a gente escrever menos 5 dividido por 2x ln de 7 mais 1. E tá aí a letra B pronta. Como nem todos os exercícios são bonitinhos, aqui a gente tem uma divisão muito da feia, mas que não é difícil de fazer, só não é uma coisa muito bonita. Vamos lá, derivada do de cima, derivada do log é 1 sobre x, o nosso x é x², ln de 9, vezes a derivada do nosso x, que é 2x, tudo isso daqui, vezes o de baixo. 1 mais log de 2 raiz de x mais 1. Menos o menos da fórmula do quociente, o de cima, que é log de x² na base 9, vezes esse cara aqui, a derivada do de baixo, que eu vou ter que colocar para cá, por falta de espaço. Derivada do 1 é 0, derivada do log, 1 sobre o nosso x, que é x mais 1, vezes o ln de 2, essa aqui tudo é derivada do log, vezes a derivada do nosso x, que é 1 sobre 2 raiz de x mais 1, vezes a derivada ainda do que tem dentro, que é outro 1. E tudo isso daqui está dividido pelo de baixo ao quadrado. Olha que coisa linda! E a falta de espaço acontecendo. Dá para organizar pelo menos um pouco, ver se a gente consegue colocar numa linha só. O que a gente pode fazer? Simplificar esse x com um desses x e multiplicar esse valor por esse valor. Vai ficar então o quê? F' de x é igual a 2 vezes 1 mais log de 2 raiz de x mais 1. Tudo isso dividido por xln de 9 menos log de x² na base 9 dividido por 2x mais 1 ln de 2 e tudo isso daqui dividido por 1 mais log de raiz de x mais 1 ao quadrado e o log é na base 2, certo? Fica esse negócio feio mesmo. Vamos pro próximo. Y é igual a cosseno elevado a x mais 1. Esse aqui é aquela ideia, né? A gente tem x na base e a gente tem x no expoente. Então, não é essa regra e não é essa regra, certo? Como é que a gente resolve? A gente tem que aplicar ln dos dois lados. Então, fica ln de y igual a ln do cosseno de x elevado a x mais 1. Por que a gente faz isso? Porque aplicando ln, o nosso expoente
pode descer lá na frente. Então, a gente vai ter ln de y igual a x mais 1, que vai multiplicar o ln do cosseno. E agora sim, se a gente está com tudo embaixo, a gente consegue resolver a nossa conta de forma implícita. Qual que é a derivada de ln de y? É 1 sobre y vezes a derivada do y, que é y'. E aqui a gente ficou com uma regra do produto, então a derivada de x mais 1 é 1, então só sobra ln do cosseno de x, mais, copia o primeiro, vezes a derivada disso aqui. Qual que é a derivada do ln de cosseno? É 1 sobre o nosso x, que é cosseno, vezes a derivada do cosseno. E agora é questão de organizar um pouquinho e passar esse y multiplicando. Então, a gente vai ter que y' é igual a y ln do cosseno de x menos x mais 1 seno x dividido por cosseno de x. A gente tem que trocar esse y, a gente sabe que o nosso y é cosseno elevado na x mais 1, então y' é cosseno de x na x mais 1, que multiplica ln do cosseno de x menos x mais 1 tangente. Vou escrever tangente para ocupar uma linha menos, porque seno sobre cosseno é tangente. E não tem mais o que fazer, é exatamente isso, fica esse produto, fica meio feio, mas está resolvido. Vamos para o próximo. Agora é y igual a x na cosseno. Bom, tem o x na base, tem o x no expoente, ln dos dois lados, ln de y igual a ln de x na cosseno de x. Para quê? Para o expoente poder cair. Então, ln de y igual a cosseno de x, que vai multiplicar ln de x. De novo, implícita, não tem muito o que fazer. Derivado do ln é 1 sobre x, o nosso x é y, vezes y'. E aqui é produto. Derivado do cosseno, menos seno de x vezes ln de x, mais cosseno x vezes derivado do ln, 1 sobre x. Aquela ideia agora, passa o y para o outro lado multiplicando, não tem muito que a gente organizar, então y' vai ser y menos seno de x ln de x, mais cosseno de x sobre x. E depois a gente troca o y pela nossa função. Vai ficar y' é igual a x cosseno x de menos seno x ln de x mais cosseno x sobre x. E tá aí mais um exercício resolvido. Aí a gente tem o nosso último exercício, ainda do mesmo jeito, tem x na base e no expoente, aplica ln dos dois lados, vai ficar x ao quadrado mais 1, ln de x mais 1. Repara que eu já fiz duas linhas de uma vez, porque a gente já está se acostumando, a gente pode fazer as coisas mais direto. Derivada do ln é 1 sobre y, y', e aqui, derivada do produto, 2x ln de x mais 1, mais x quadrado mais 1, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. O nosso x é x mais 1. Deveria colocar vezes 1, que é a derivada da parte de baixo, mas a gente não precisa. Por quê? Porque é 1. O y vai passar, e eu já vou passar ele da forma original dele. Então, x mais 1, x quadrado mais 1, que vai multiplicar 2x ln de x mais 1, vezes, mais x quadrado mais 1, x mais 1. Aqui não tem o que fazer, não tem como simplificar. E fica aí a nossa continha, bem bonitinha. Tem mais exercícios para vocês fazerem.